A reserva está localizada em 3 municípios aqui da região das Baixadas Litorâneas do estado do Rio. Originalmente ela tinha 2.548 hectares distribuídos nos municípios de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Macaé. Recentemente, no último dia 5 de junho de 2017, a reserva foi ampliada, saindo de 2.548 hectares para 7.756 hectares. O que a gente solta os olhos logo quando a gente fala numa rodovia cortando uma reserva ou uma unidade de conservação é o atropelamento de animais. Existe também a questão de ocorrência de fogo. E tem uma outra situação também que é o risco de uma carga tóxica, um acidente com carga tóxica contaminar todo o ambiente da reserva, principalmente se cair dentro de um curso de um recurso hídrico, né? E existe uma outra situação também que é prejudicial, que é o efeito de borda. Essa propriedade, chamada Fazenda União, ela foi adquirida lá na década de 30 pela empresa ferroviária que na época era Leopoldina Railway, era uma empresa inglesa. Então ela adquiriu essa propriedade para extrair madeira como fonte de energia para as locomotivas a vapor. Aí eu nasci ali na Fazenda da União, né? Ali onde a serraria, ali era morro. Eu nasci ali numa caserna, numa casa de pobrinha lá em cima do morro. E saí de lá com 5 anos para aqui. Depois que você saiu da fazenda, chegou a voltar lá outras vezes? Ai, voltamos. Era a nossa ida no final de semana. Tem até uma foto aqui que eu levava os filhos. Esse aqui é o Dr. João, que na época a gente frequentava. Isso aqui era o encarregado. Benedito Silvestre. Isso aqui, não sei se tem mais, há que tempo que eu não vou agora lá. É na onde tinha um moinho, as crianças tomando banho aqui. Meus filhos e o molequinho que eu criava. Agora, tempo bom mesmo era o tempo dessa aqui, ó. Essa aqui que era gostosa. Quem era essa? Essa era a dona da fazenda antes de vender para a Leopoldina. E essa propriedade foi financiada para uma pessoa que foi encarregada de fazer essa exploração e pagaria a propriedade com o próprio fornecimento do material, fonte de energia. Mas a pessoa não conseguiu cumprir o contrato, as cláusulas contratuais. Então acabou que ele perdeu a propriedade, ela foi encampada como propriedade da própria empresa da ferroviária, a Leopoldina Railway. E nesse momento já existia a eucaliptocultura no Brasil, que foi introduzida por um ferroviário, um engenheiro ferroviário, engenheiro Navarro de Andrade, e eles estavam usando o eucalipto, já nessa época, em substituição à madeira nativa. Depois, com o desenvolvimento das máquinas diesel-elétricas, né, as locomotivas diesel-elétricas, não houve mais necessidade de suprimento de lenha. Então esse eucalipto passou a ser estudado como fonte de madeira para a produção de dormente. Era a nossa festa que a gente fazia era quando vinha um trem, né? Que era muito bom, o trem vinha cheio, era 6 vagões, às vezes vinha 8. E tínhamos o expresso, passava aqui para o Rio 2 horas, chegava às 18 no Rio,
Mas era uma beleza, né? E tinha um misto, era só um vagão. Isso só era de manhã, de 6 da manhã e retornava às 18. Depois surgiram com uma litorina, um trem especial, né? Só andava gente rica ali. Agora, de vez em quando, eu faço um trolezinho aí para conservação da linha, né? Porém, com o processo de privatização da ferrovia, corria-se o risco de perder essa propriedade, que era já na época a maior área de Mata Atlântica da Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro, que ficou preservada em função de todo esse contexto que eu acabei de contar, da história da ferrovia. E surgiu daí uma ideia fantástica de transformar essa área, que ainda era propriedade da rede ferroviária, numa reserva particular de patrimônio natural, para que a gente garantisse a perpetuidade do que já estava preservado, que eram mais de quase 3.000 hectares. E nós ingressamos no IBAMA com um requerimento de transformação da propriedade numa reserva particular de patrimônio natural. E foi transformado esse processo de reserva particular de patrimônio natural num processo de criação de uma reserva biológica. E assim foi feito. E hoje nós estamos aí com esse trabalho maravilhoso que é feito pelo Instituto Chico Mendes, no sentido de preservar e recuperar as áreas que na época tinham uma outra função no tempo da produção dormente aqui da rede ferroviária. Mas o Instituto Chico Mendes é assim, eu considero ele como uma grande virada das unidades de conservação no país. A criação de uma instituição só para cuidar dessas áreas foi sempre uma luta dentro da própria instituição IBAMA e de todas as pessoas que lidavam com conservação, até ONGs. Em todas as instâncias que se trabalhava com conservação, a gente conseguia enxergar que era necessário um órgão dedicado às unidades de conservação. E a gente, então, há 10 anos atrás, foi criado o Instituto Chico Mendes e que veio dar esse suporte para nós e que muita coisa aconteceu de boa, em termos principalmente de gestão para essas áreas, e essas áreas evoluíram muito, muitas dessas áreas foram criadas, outras novas áreas foram criadas, mas que infelizmente nos últimos 2 anos, como o país todo, nós estamos às mínguas e essas áreas estão sofrendo essa crise financeira que nós estamos passando por aí. Esperamos que isso se reverta o mais rápido possível para o bem da sociedade e para o bem dessas áreas. Hoje nós temos talvez em torno de 30% da mata preservada nessa região, que comparando com a Mata Atlântica do Brasil, aí, nós temos em torno de 10% de conservação da Mata Atlântica. Então aqui nós temos 3 vezes mais, por conta do mico-leão dourado, e aí que atrás dele vieram essas unidades de conservação, então, que segurou essas matas em pé. Com certeza, se não fosse esse trabalho feito com o mico-leão dourado, seguramente não teríamos aqui mais que 15% de floresta. Olha, o mico-leão dourado é uma espécie endêmica da Mata Atlântica e, além disso, não é endêmica de toda a Mata Atlântica. Endêmica significa que só existe, só ocorre em determinado local. E o mico-leão dourado é uma espécie endêmica da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, cuja distribuição hoje está restrita a 8 municípios aqui da região dos Lagos, região de Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Rio das Ostras, enfim. E o mico-leão é um exemplo muito interessante de como uma espécie ameaçada de extinção pode mobilizar toda uma região e, na verdade, todo um país para a proteção do seu ambiente. O mico-leão dourado é uma espécie extremamente importante no ecossistema onde ele ocorre. Ele, por ser uma espécie bonita, por ser um primata muito parecido com a gente, ele contribui para o programa de conservação da Mata Atlântica, porque a gente consegue chamar a atenção das pessoas mais facilmente para proteger uma espécie como o mico-leão do que a jiboia, o que não significa que o mico-leão dourado é mais importante do que a jiboia. Os dois têm o seu papel no ecossistema, mas as pessoas se simpatizam mais com mamíferos. Então, principalmente primatas, se prestam muito também para isso. E protegendo o mico-leão dourado, a gente tem que proteger todo o território dele, que é Mata Atlântica. E Mata Atlântica hoje em dia é fundamental
para a sobrevivência de pelo menos 70% da população brasileira. Nós estamos vivendo em tempos de mudanças do clima e nós estamos começando a sentir isso talvez de uma forma mais rápida do que cientistas estavam prevendo. Esse território é de extrema importância, porque ele resguarda, é um banco de gene vivo, é um banco genético vivo. Aqui a gente pode coletar sementes para restaurar toda a Mata Atlântica dessa região. Então é de extrema importância para isso, é de extrema importância para a proteção de recursos hídricos, água. Aqui nós temos dezenas, centenas de mananciais, de nascentes, né, que nascem aqui dentro e correm límpidas para abastecer populações aqui para fora. Então a reserva ela é de extrema importância, não só para a conservação de biodiversidade, proteção de biodiversidade, mas também para a proteção para a espécie humana aqui nessa região. Nós temos a onça parda, nós temos a jaguatirica, nós temos o gato maracajá, nós temos o jaguarundi, que é um outro felino, e temos o gato do mato pequeno, que é um gato bem pequenininho, assim, em relação aos outros, que ocorre aqui dentro. Então, só para vocês, você tem 5 felinos e todos eles na lista brasileira de animais ameaçados de extinção. Nós temos o bugio, que é um primata também, que até pouco tempo estava na lista, e ele deu uma recuperada na população dele. Agora, com certeza, deve voltar para a lista, porque ele foi muito dizimado pela febre amarela, né, nessa região nossa aqui na reserva mesmo, a gente teve casos de encontrar animais mortos. A gente não sabe se foi pela febre amarela, mas tudo indica que sim, que foi naquela época que o surto aconteceu. Nós temos o jacaré de papo amarelo, que é um réptil também que está na lista. Nós temos a surucucu pico de jaca, que é uma cobra altamente venenosa, que ela estava ameaçada, mas ela deixou de ser porque ela ocorre na Amazônia também. Então ela foi retirada da lista. Nós temos aves bastante, a araponga, o papagaio chauá, nós temos o tangará rajado, ou seja, é uma festa de aves aqui. As aves aqui são muito importantes, porque é uma área pequena, relativamente pequena, com alto grau de endemismo de aves e muitas delas ameaçadas. Os ornitólogos têm isso aqui como uma joia em termos de conservação de aves. Já tivemos a chance de ver várias cenas interessantes de espécies que fora da reserva não são muito comuns. Aqui, por exemplo, o tangará rajado é uma ave que a gente pode considerar que ela está ameaçada no estado do Rio, porque a área de ocorrência dela teve muito desmatamento e sobraram poucos fragmentos, que são, enfim, a Rebio União, a Rebio Poço das Ontas e algumas pequenas áreas de mata de baixada onde a gente pode ver a espécie ainda. Não só esse tangará rajado, o iambu anhangá é outra espécie que está bem restrita a poucas matas no estado do Rio. Então vir aqui é uma chance de poder ter essa experiência de pelo menos ouvir esses bichos e saber que ainda tem uma área, né, que está preservada. E tem outros animais aí que estão a preguiça de coleira, né, que é um animal também endêmico dessa região da Mata Atlântica. Então, se eu fosse aquele estado, eu estaria assim diversas espécies. E da flora também. Nós temos algumas, por exemplo, a braúna, que é uma árvore que foi muito utilizada para fazer cerca. Hoje, inclusive, é proibido o corte dela. Ela está na lista, aqui ocorre. Nós temos o palmito jussara, que ele é o palmito mais saboroso que nós temos no Brasil, e ele foi muito utilizado pela culinária nossa, e ele entrou em extinção. Um dos objetivos dessas áreas de conservação, principalmente da reserva biológica, é dar chance à ciência a conhecer o que nós temos de biodiversidade dentro dessas áreas. Existe a figura da reposição florestal quando um empreendimento é feito e que existe algum corte de floresta. Esses empreendedores são obrigados a recompor essa floresta, a plantar essa floresta em outro local. Então nós somos procurados por várias empresas em busca de área. Então nós temos hoje trabalhos com furnas, né, sendo feito aqui dentro. A restauração florestal no Brasil, ela começou há pouquíssimo tempo. Esse negócio de você fazer revegetar ou reflorestar para devolver ao uso social, uma área que não tinha ou que tinha sido degradada, isso é uma coisa. Agora, a restauração mesmo, propriamente dita, isso é uma coisa
recente, porque o nosso conhecimento em ambientes de floresta tropical, ele também é relativamente recente. Nós estudávamos muito mais como produzir comida antigamente, né? Não como produzir florestas. E principalmente não como produzir florestas para simplesmente ter o efeito de ter floresta protegida e preservada, né? Porque também não tem tanto tempo assim que nós descobrimos que não podíamos viver sem elas, né? Agora, a Mata Atlântica ela não é feita só de floresta, só de árvore, né? Tem bicho, tem micro-organismo, tem pequenos artrópodes, tem um monte de coisa para acontecer aqui ainda, aí ao longo dos anos você vai. O efeito prático imediato é a floresta vai voltar. Quer dizer, uma coisa excelente, que foi o que aconteceu na reserva, aquilo que eu vinha contando para vocês da história da reserva. Quando um engenheiro agrônomo, que era da rede ferroviária, teve a ideia de falar, olha, se a gente continuar usando a floresta para produzir dormente e tal, ela não vai acabar, né? E teve a ideia de plantar os eucaliptos. Mas era mais ou menos, substituiu a floresta por eucalipto por uma missão, é uma coisa puramente utilitária, né? Muito bem pensado, mas utilitária. A gente não pensava nessa época, há 60 anos atrás, 50 anos atrás, até 40, em retornar com florestas para que elas tivessem o papel que elas têm. A amenização do clima, manutenção de recursos hídricos, né? Manter você com água chegando lá na sua casa é uma coisa importantíssima. E os outros bichos, né? Os outros seres, todo mundo, todas as formas de vida têm direito à vida. Não é? Só quando a gente às vezes esquece um pouco disso, aí você termina um desastre. Nós tivemos a grata satisfação de estar estabelecendo uma parceria com a Casa da Moeda do Brasil, que fez um cálculo lá das suas emissões de gases de efeito estufa, pelos seus processos produtivos, e chegou à conclusão que eles precisavam de plantar 205 mil árvores para que eles pudessem estar neutralizar esses gases de efeito estufa emitidos por eles. Esse projeto ele iniciou com o objetivo de neutralizar carbono, né? Um projeto de recomposição florestal. Ele abrange uma área de 127 hectares, né, com replantio de 205.560 mudas, mais ou menos por aí. Então, a área escolhida foi a Reserva Biológica União. Aqui tinha uma grande área devastada, isso daqui era pasto, aqui não tinha árvore nenhuma, tudo que você está vendo aqui foi plantado. Esse projeto ele pertence à Casa da Moeda e ele é executado por nós, né, a equipe da Cássia Amarela. Além dessa parte de recomposição florestal, a gente tem também a gente faz também o controle de eucalipto, que é através do anelamento e o controle de rebrotas e cepas. E assim, explicando muito rapidamente o que é o anelamento, é a retirada do tecido cortical da árvore, assim, a casca e mais uma parte do câmbio dela, e aí a gente para a translocação de seiva bruta e seiva elaborada. O eucalipto morre em pé, ele não rebrota, e o mais importante é que ele não cai de uma vez, ele vai sendo degradado, e aí como ele não cai de uma vez, ele também não fornece muito risco, muito perigo para o subbosque que está vindo. É interessante a imagem mostrar que embaixo desse eucalipto que foi anelado, já vem um subbosque com uma diversidade biológica bastante considerável. Aquela parte verde ali são espécies nativas que estão surgindo embaixo do eucalipto que foi anelado. E a gente às vezes ouve um discurso que demoniza muito o eucalipto. E aí assim, existem algumas considerações que a gente tem que estar sempre levando a efeito. Uma delas é o seguinte: o eucalipto, talvez muito da mata nativa que a gente ainda tem preservada no Brasil, se dá por conta do existir o eucalipto, de certa forma suprindo a matéria-prima de produto florestal que a gente tem. Nós temos hoje em torno de 40 pessoas trabalhando aqui dentro em todos os projetos nossos, não são do Instituto Chico Mendes, mas dão uma oportunidade. E todas essas pessoas são buscadas aqui na região. A gente busca fora quando não existe o profissional que a gente quer aqui.
Então só isso já é um ganho social para a comunidade. E fora os benefícios que a comunidade, que as pessoas que moram aqui próximo, elas têm, que são serviços ambientais, que as florestas nos prestam, que a gente não se dá conta que elas nos prestam gratuitamente. Por exemplo, é a questão da água. Se a gente tem uma floresta e a floresta ela ajuda na conservação da água e que a gente precisa da água para viver, se a gente não tem a floresta, nós também teríamos problemas com a água ali na frente. Problema do ar que nós respiramos. A gente sabe que a floresta ela faz o processo inverso nosso. Eles liberam o oxigênio e absorvem o gás carbônico, e a gente respira um ar muito mais puro ao lado de uma reserva biológica. E ao mesmo tempo nós estamos ajudando a limpar a atmosfera dos gases de efeito estufa, porque os gases de efeito estufa eles são compostos praticamente de carbono, né, da descarga dos carros, por exemplo, das fumaças das indústrias. Isso vai se acumulando na atmosfera e a floresta, ao crescer, como ela fixa o gás carbônico, então ela limpa um pouco da atmosfera. Então a comunidade aos poucos começou a concluir que foi melhor se transformar numa reserva biológica, porque se transformar em uma fazenda, e fatalmente essa outra fazenda de gado. Se a gente não tem o apoio de quem mora próximo, a gente não consegue conservar as áreas. Então, o papel da educação ambiental foi buscar essa proximidade, trabalhar a escola, sim, mas não só a escola, mas algumas organizações da comunidade. A trilha aqui da unidade, ela foi criada em 2002, a trilha interpretativa, recebeu o nome de trilha interpretativa do Pilão, por conta da estrada que existia na época da fazenda, que tinha esse nome, a Estrada do Pilão. E essa trilha, ela é a ferramenta mais importante de atividade aqui dentro da unidade. Em 2013, a trilha foi adaptada, teve um evento de inauguração, e a partir daí a gente começou a receber grupos de pessoas com deficiência, diferentes tipos de deficiência, não só com uma estrutura adaptada, né, o banheiro adaptado, uma rampa nos espaços para que eles pudessem caminhar com mais tranquilidade, calçamento da trilha, banco na trilha, mas também com uma interpretação própria para diferentes tipos de deficiência. A gente sempre procurou a comunidade e a gente às vezes nunca conseguiu chegar onde a gente gostaria de chegar por falta de não saber o caminho, talvez. A comunidade de Rocha Leão, através do CRAS, né, do Centro de Referência, já buscou para fazer algum projeto aqui, a Secretaria de Educação de Casimiro, mas nenhum projeto foi tão expressivo quanto o Consciência Verde, o projeto Consciência Verde. O projeto Consciência Verde caiu de presente para a reserva, porque a gente, há algum tempo atrás, foi procurado pela Dayana com esse projeto. A gente conversou no primeiro momento, a gente achou interessante qual era o pensamento dela e da equipe dela, das pessoas que estavam concebendo esse projeto, e vinha de encontro do que a gente precisava também, trabalhar mais com a questão da educação ambiental. O projeto Consciência Verde, ele nasceu a partir de um desejo de aproximar a comunidade junto à Reserva Biológica União. O projeto é a primeira semana comemorativa da Reserva Biológica União. E nossas comemorações são a expansão da reserva, que praticamente triplicou, os 10 anos do ICMBio e o ano do mico-leão dourado também, que apesar de ser uma espécie endêmica, é símbolo da preservação, símbolo nacional da preservação. E além de estar dentro do que a gente precisa, ele partiu da comunidade. E o que deixa a reserva muito contente, porque é um projeto que vem da sociedade
mas de uma comunidade que é a comunidade que nasceu por conta da existência da Fazenda União. Os resultados que a gente visualiza dentro do projeto voltado para a reserva é a questão de fortalecer esse vínculo com a comunidade, porque a comunidade deve ser uma guardiã também da reserva. É importante que ela esteja envolvida, crie um laço afetivo mesmo, né, de amor à natureza, de amor à reserva, de querer preservar, para que isso se mantenha, né? A sociedade precisa se organizar para manter essa preservação. A gente, com certeza, nós já eliminamos muitas espécies sem conhecê-las. Pode ser que a gente tenha jogado fora um remédio para curar o câncer, determinado tipo de câncer, porque a gente não teve oportunidade de conhecer. Isso aqui era um campo de futebol, exatamente aqui onde começa a trilha, até 1996. Olha a força que tem a natureza no sentido da regeneração. Mas isso só é possível porque existe um banco de sementes. É muito satisfatório, né? Você ver uma área reconstruída e você saber que você fez parte, nem que tenha sido minimamente, né, dela. Para mim, como profissional, né, do meio florestal, é o paraíso. Não podia querer mais, trazer floresta de volta. Eu tenho certeza que o Instituto Chico Mendes tem feito uma gestão maravilhosa dessa reserva e com o apoio dos proprietários eu acho que vai mais longe ainda e perpetuar Mata Atlântica e Mico-Leão Dourado para que nós tenhamos uma vida melhor aqui nessa região. Uma conservação que vale a pena. Os bichos quase não... A alimentação do povo aqui antigamente era os animais, rapaz. E isso agora é cortar um pouco. Nós vemos que tem muita gente apanhando. A reserva sai de 2.548 hectares, que é uma área, a gente sempre fala aqui com as crianças, que é uma área pequena para a floresta, mas é uma área grande para nós, seres humanos, e aí ela passa para 7.756 hectares, triplica de tamanho. Então a gente tem muito que trabalhar, mas as experiências que a gente já viveu ajudam no trabalho que a gente vai fazer para frente. Eu acho que todo mundo que trabalha a questão ambiental, que zela pelo meio ambiente, aí tem uma questão até espiritual. Eu acho que espiritualmente falando são pessoas muito abençoadas. E a experiência que eu tenho pelos colegas que eu convivo, pelas pessoas que vêm conhecer a unidade e são tocadas por esse ambiente, por essa vibração espetacular que acontece aqui na Reserva Biológica União.